Então vamos lá, agentes exógenos, tá? Até a aula passada a gente estava falando sobre formas de relevo derivadas de agentes endógenos, né? E agora a gente começa nos agentes exógenos, ou seja, nos agentes externos, né? Lembra sempre aquele prefixo, né? Endo é dentro e exo é externo, né? É fora, tá? Então endógeno agente interno, exógeno agente externo, tá? Lembre-se sempre disso, usem essa técnicazinha aí para lembrar, tá certo? Endo é dentro, né? Lembra de endoscopia, eu já até falei isso para vocês em um certo momento em outra aula. Lembra de endoscopia, que é olhar para dentro, né? Aí vocês vão lembrar que agente endógeno é agente interno e o exógeno é agente externo, tá? Coisas que vocês já viram aí ao longo da vida de vocês. Aqui é meio que uma revisão, tá? Vamos lá, para começar, a gente tem que lembrar, eu gosto sempre de lembrar, da diferença básica entre esses dois conjuntos de processos, tá? Qual a diferença entre processos endógenos e processos exógenos? Tem muita gente que faz essa associação, tá? Coloca os internos como criadores, digamos assim, de relevo, né? E os externos como modeladores. O detalhe é que isso não está 100% correto, tá? Por quê? Porque se você pensar em uma duna, por exemplo, a duna é criada pelo vento. E o vento é um agente externo. Tá? Então, Totalmente. a duna ela não é algo que foi transformado. É algo que foi criado. Né? Então, se a gente for pensar, olhar no detalhe, né, a gente vai ver que esse conceito que a gente escuta muito, né, ele não está totalmente correto. Tá? Então, não dá para associar, né, fazer essa associação direta. Né? Agentes endógenos criam as estruturas e os exógenos vão só modelando. Né? Não dá para fazer essa associação direta. Tá? Até porque os endógenos também podem modelar, né, o relevo em algumas situações. Porque os agentes internos, né, quando fala interno, e esse externo também do exógeno, né, não se refere especificamente a dentro e fora da Terra. Tá? Agentes que agem dentro da Terra e agentes que agem fora da Terra. Tá? Aí por isso que eu sempre faço a pergunta, né, para sempre reforçar isso na cabeça de vocês. O endógeno é algo que vem de dentro, tá? Mas não simplesmente é algo que atua dentro da Terra. Tá? E vocês lembram que eu fiz até aquela brincadeira, né? Quando a gente começou a falar de agentes internos, que eu citei para vocês alguns exemplos. Minhoca, tatu, coruja buraqueira, formiga, que são animais que estão debaixo da Terra, né? Que, digamos assim, né, a maior parte do tempo estão ali debaixo da Terra, remexendo alguma coisa debaixo da Terra. Não é isso? São animais que moram dentro da Terra, que cavam tocas e coisa e tal. E isso modifica o relevo, né? Essa ação, né, biológica modifica o relevo. Mas nem por isso eles são agentes internos, tá? Eles são considerados como agentes endógenos. Tá? E aí eu bato sempre na mesma tecla, né? Bom dia, Claudio. Eu bato sempre na mesma tecla. Um agente endógeno, para ser agente endógeno, ele não só atua dentro da Terra, tá? Ele depende, isso que é o crucial, viu, Guedes? Isso que é o crucial. Ele depende, para sua existência, para sua ocorrência, ele depende da energia interna da Terra. Então lembra sempre, para ser um agente endógeno, ele depende daquela força motriz ali que vem do núcleo da Terra. Né? O núcleo da Terra libera muita energia em forma de calor, que faz com que a gente tenha uma camada, né, interna da Terra de rochas derretidas, que é o manto, né? E esse manto provoca diversas alterações em superfície, tá certo? Então, esses agentes que de alguma forma têm relação com essa energia interna da Terra são os agentes endógenos. Tá? Os agentes exógenos são aqueles que não têm relação com essa energia interna. Então, eles atuam geralmente em superfície, sim, mas eu tenho agentes exógenos que atuam também debaixo da Terra. Tá? Você tem locais, a gente pode ter locais, né, em que o relevo ele é
condicionado, né, em grande parte pela ação biológica de seres, né, de animais que estão debaixo da terra. Processos internos ou agentes endógenos, tá? E processos externos ou agentes exógenos. Aí vocês podem chamar da forma que vocês preferirem, tá? Você pode chamar de um ou de outro. Aqui também pode chamar de interno, pode chamar de endógeno, dá no mesmo. Então tá aqui as principais diferenças. Ó. Depende da energia interna da Terra, do seu desenvolvimento. Geralmente formam essas formas de relevo, né, iniciais, ou seja, aquelas grandes formas de relevo que a gente costuma chamar de estruturais, tá? Formas estruturais. Tá? E envolvem aqui, né, basicamente movimentos ou variações químicas ou físicas das rochas no interior da Terra. Tá? Como a gente já viu naqueles exemplos, tipo do choque de placas, né? Então você vê ali que você tem movimentações, né, da rocha dentro da Terra, tá? Que vão causando como reflexo em superfície, alterando a topografia na superfície da Terra, tá certo? E também ocasiona variações químicas, né? No caso do metamorfismo, que é uma coisa que vocês aprenderam lá na geologia, tá? Então esses agentes internos também são agentes que causam metamorfismo nas rochas, tá? E esse metamorfismo acontece dentro da Terra, tá certo? Não existe metamorfismo em superfície, tá joia? Entendido isso em relação aos internos. E em relação aos externos, aí vem aquele lance, né? Geralmente a gente toma os externos como agentes esculturais, né? Eles alteram as formas superficiais, química ou fisicamente, tá? E geram o que a gente chama de formas sequenciais, ou seja, você tem, em geral, você tem uma forma estabelecida e esses processos eles vão alterando, transformando uma forma, convertendo, né, uma forma em outra, tá? Acho que em outra aula eu já falei até um exemplo de colinas que chegam até próximo ao litoral. Se essas colinas começarem a ser esculpidas pelo mar, aí elas deixam de ser colinas e viram falésias, né? Então a gente vai tendo essas mudanças aí nas formas de relevo, tá certo? Detalhe para o que acho que Lara aqui falou aquela hora, né, do escultural, né? Esse detalhe aqui também fique bem claro na mente de vocês, né? Os externos, eles não só esculpem, mas também criam algumas formas, tá, de relevo. Geralmente esculpe, tá? Geralmente modela, mas existem exceções, tá? Da mesma forma que os internos, geralmente cria, mas também pode modelar. Então vamos para frente, tá? Então tá aí a diferença entre os dois, tá? Entre os processos internos e os processos externos, é meio que uma revisão, né? Isso aí. Vamos para frente. Agentes externos, ó, são aqueles que geralmente, né, quando você ouve falar deles, tá? São tidos como os agentes que modelam o relevo, tá? Realizam um trabalho escultural, ou seja, dão um detalhe, né, dão um toque final ali das formas, da topografia, tá? E vão modelando a paisagem com o passar do tempo, né? Uma coisa interessante é que os agentes externos, de modo geral, eles têm ação contínua, tá? No tempo, tá? E prolongada. Então, por exemplo, o vulcanismo, que é um agente endógeno, geralmente ele acontece em episódios, né? Tem um certo período, né, da história geológica em que acontece o vulcanismo, depois aquele vulcão ele fica parado, né, durante muito tempo, inativo durante muito tempo, aí depois pode ser que ele se reative, aí depois para de novo, né? Então assim vai sendo em episódios, em alguns momentos, tá? No caso dos agentes externos, o terremoto é a mesma coisa, né? Você não tem um lugar que fica a terra tremendo direto, né? Não existe isso. Acontece um tremor, acontece outro tremor, para durante um tempo, né? E aí vai, e aí por diante. No caso dos agentes externos, é algo mais contínuo, tá? Então, por exemplo, a chuva. Tá, não chove direto. Vocês vão dizer, professor, mas não chove direto. Não é o dia inteiro chovendo todos os dias do ano. Realmente não é. Mas só que se você for comparar, né, com a atuação dos agentes internos,
a chuva, o vento, a temperatura, a pressão atmosférica no caso, né? São agentes que eles são muito mais frequentes, tá? Do que o trabalho dos agentes internos, tá certo? E prolongado porque sempre existe, né? Então, não existe, por exemplo, lugar na Terra em que não haja temperatura. Sempre tem, né? Ou é calor ou é frio, né? Pode estar frio demais, pode estar quente demais. Pode estar 0 graus, mas existe temperatura, né? Voltando àquela ideia que eu estava falando da ação continuada e prolongada, tá? Então, assim, os agentes externos, eles têm uma atuação ao longo do tempo muito mais eficiente do que os agentes internos, tá? Então, a gente sempre tem a ocorrência de chuvas, ou em menor quantidade ou em maior quantidade, incidência de ventos, variações de temperatura, variações de calor, né? De pressão, temperatura e calor seria a mesma coisa, né? De temperatura, de pressão, tá certo? Então a gente tem isso na superfície da Terra, com uma ação muito mais prolongada do que em relação aos agentes internos. E isso vai, digamos assim, minando, né? As estruturas do relevo, tá? Então você tendo ali, não tem aquela história, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a chuva, ela não tem a potência, digamos assim, de um vulcanismo para criar um relevo. Mas é aquela coisa insistente, né? Chovendo todo dia, ou chovendo toda semana, ou caindo chuvas torrenciais de tanto em tanto tempo, né? Uma hora ela modifica aquela paisagem, tá certo? Então pode não ser em um episódio catastrófico de uma vez só, mas vai mudando ao longo do tempo. Os principais agentes exógenos, aí a gente pode dividir em alguns conjuntos, são esses que estão na tela, tá? Agentes do clima, agentes erosivos, agentes antrópicos e biológicos, tá? Então, agentes do clima, ó, basicamente, temperatura, água e vento, aí o detalhe, né, ó, água de chuva, certo? Então, no caso, a chuva é um elemento do clima, tá? Nesse caso aqui, quando fala água em relação ao clima, eu estou me referindo à chuva, certo? Eu poderia falar de neve também, né? Seria uma condição de precipitação também, né? A neve é um tipo de precipitação também, tá? Então, agente do clima, ó, temperatura, águas, ou seja, chuva e ventos. Em relação aos agentes erosivos, geleiras, rios e oceanos. Tá? Por que eu dei tanta ênfase a falar da chuva no agente do clima? Porque rio e oceano, no caso de geleira também, né? Também é água. Tipo assim, qual a diferença de geleiro, rio e oceano para essa água que está em agente do clima? A diferença da água no agente erosivo para a diferença da água no agente do clima. No caso do agente do clima, a gente está considerando só o momento em que a água está descendo pela atmosfera até o momento que chega na superfície. Enquanto ela está caindo e bate no solo, ela está como agente do clima. Que ela bate no solo e começa a escoar ou a infiltrar, ela passa a ser agente erosivo. Tá certo? Então ela só vai contar como agente do clima enquanto ela estiver influenciando na umidade do ar, tá? E na pancada dela no chão. Tá certo? Então, enquanto chuva. Legal? Quando ela chegar no chão e começar a mudar o relevo no chão, aí ela vai entrar como um agente erosivo. Aí, enquanto agente erosivo, ela pode estar em estado líquido, rios e oceanos, tá? E pode estar em estado sólido, no caso das geleiras. Então, vocês já estudaram isso no semestre passado, né? As geleiras são grandes modificadoras do relevo, né? Existem diversas formas de relevo derivadas da ação do gelo. Existem várias formas de relevo derivadas da ação dos rios, derivadas da ação dos oceanos também, tá? Então, tem lá os agentes erosivos. Depois, tem os agentes biológicos, basicamente animais e plantas, tá? Os seres humanos não entram, a ação humana, tá? A atividade humana não entra como agente biológico, tá? Entra como outro grupo de agentes, que é o agente antrópico,
Tá joia? Então também não confundam isso, tá? O ser humano não é, na transformação do relevo, ele não atua como um agente biológico, e sim como um agente antrópico. Certo? Apesar dos seres humanos serem animais, né? Mas a gente classifica os seres humanos como agentes antrópicos. Tá? Por quê? Porque a gente utiliza de tecnologia para alteração do relevo e coisa e tal, né? Equipamentos, ferramentas, tá? Então é uma ação diferente da ação natural causada pelos outros animais. Aí, vê só, pessoal, aí eu fiz tem um gráfico aí para ajudar vocês no lance dos agentes exógenos, tá certo? Como é que eles atuam na produção do relevo, joia? Então o que a gente tem aqui, ó? Os agentes externos, tá? Agentes modeladores do relevo, como a gente costuma falar, né? Então aqui tem os agentes, tá? Ó, os agentes aqui. Aí a gente tem o agente água, o agente vento, o agente gravidade, o agente radiação, o agente organismos, tá? Então essa coluna aqui são os agentes, certo? Aí no caso, a água, ela pode estar em que condições? Ela pode se apresentar na forma de chuva ou essa palavrinha aqui, ó, nivação. Quem sabe o que é isso? Nivação. Neve. Neve. A água ela pode estar em estado líquido ou estado sólido, tá? No caso aí cristalizado seria a neve, tá? Geralmente vocês escutam, por exemplo, no jornal, né? Quando aparece lá a mulher ou o homem do tempo, ele fala assim, precipitação, tantos milímetros de precipitação, né? E geralmente o pessoal está se referindo à chuva, não é isso? Já repararam nisso, que usam essa expressão, precipitação pluviométrica, né? O pessoal fala. A precipitação, viu, Valquíria? Ela não necessariamente é chuva, tá? A precipitação pode ser também em outras formas, tá? Então a água ela pode precipitar em outras formas. Uma das formas é a neve, tá certo? Então quando a gente fala que está nevando, também é um tipo de precipitação. Não associem, tá? Esse lance de precipitação só com chuva. A precipitação também pode estar em outras formas. Mas aí geralmente a gente dá destaque à água, no caso chuva, a chuva convencional, e a neve, seria a nivação, tá? Não se costuma falar muito do granizo porque é uma coisa muito esporádica, tá? Muito episódica e tal. Causa alterações? Causa, né? Mas como é uma coisa muito singular, aí geralmente a gente dá destaque ao que é mais comum, que é a neve e a chuva em si, tá certo? Então a água, ela pode estar se precipitar, né, na forma de chuva ou neve. Ela pode ser água corrente, no caso dos rios, né? Em geral os rios. Ela pode escoar, tá? E esse escoamento pode ser superficial, ou seja, sobre o solo. Os rios também são um tipo de escoamento superficial. Pode ser subsuperficial, ou seja, logo abaixo da superfície, tá? E pode ser subterrâneo também, em maiores profundidades. São os famosos aquíferos, tá? São aquelas camadas de rocha que acumulam água. Ela pode ser também em forma de ondas, no caso dos mares e dos lagos, né? A gente também tem as ondas. E aquela história do gelo em si, né? A água ela pode também atuar na modelagem do relevo a partir das geleiras, tá? Então essas são as formas em que o agente água se apresenta para modelar o relevo. Então sempre que a gente pensar em água modelando o relevo, a gente vai ter uma dessas condições pelo menos, tá? Da água atuando. No caso do vento, aí o vento, vejam, ele é um agente, tá? Mas ele não tem tipos diferentes de atuação, porque o vento é o vento, tá certo? A água não, a água ela pode estar em várias formas, né? Em vários estados, atuar de modos diferentes. O vento não, o vento é sempre aquele lance de uma massa de ar soprando, se deslocando e com isso modificando a estrutura do relevo, tá? Não tem tipos, o vento em estados diferentes, tá certo? Tipo, não tem vento debaixo da terra, né?
como no caso da água, que seria o escoamento subsuperficial, né? O vento, ele é sempre de superfície, tá certo? Então, por isso que não tem uma classificação ali do lado da palavrinha vento. A gravidade é a mesma coisa, né? Ela influencia, tá? A gravidade é um agente modelador e fica bem claro isso quando a gente, mais uma vez, fala daqueles desastres, né? Que ocorreram aí no Rio de Janeiro recentemente, mas também são comuns acontecerem aqui em Pernambuco, principalmente ali em Recife, né? Aquelas desmoronamentos de barreiras, de encostas, tá? No Rio de Janeiro, em São Paulo também é muito comum, tá? Quando a gente tem o que a gente chama de movimentos de massa, né? Aqueles deslocamentos de grandes massas de solo, de rocha, né? Morro abaixo, tá? Ali é a ação da gravidade favorecendo a modelagem do relevo, tá? No caso da radiação, aí não é a radiação em si que modifica o relevo, mas sim, um produto, digamos assim, né? Um produto da radiação, que é o calor, tá? Esse calor, ele gera variações de temperatura que, por sua vez, causam modificações na estrutura das rochas e, por consequência, no relevo, tá? E os organismos, no caso, organismos vivos, tá certo? Então, também são agentes exógenos que atuam na modelagem do relevo, tá certo? Então, se falar de agentes, se a gente fala de agentes, são esses, ó, tá? A forma como esses agentes se apresentam está nessa coluna, digamos aqui, tá? Seria a forma como eles se apresentam, certo? E aqui o que eles causam, né, ó, no relevo. Deixa eu apagar. E aqui, ó, o que eles causam no relevo, tá? Então, quando a gente pega esse conjunto aqui, ó, de agentes, o que eles causam no relevo? Tá aqui, ó, a resposta deles no relevo. Principalmente, eles atuam na transformação do material. Essa transformação pode ser física ou química, tá? Eles atuam na remoção de material, que seria ali, né, um conceito relativo à erosão, tá certo? E eles atuam também no transporte e na deposição dos materiais que foram retrabalhados, tá? Esse transporte e deposição, pessoal, também está muito ligado aqui à erosão, certo? Está intimamente ligado aqui aos processos erosivos. Vamos para um detalhezinho aqui desse gráfico, tá? Eu vou passar aqui esse gráfico, deixa eu limpar aqui, ó. Vou dar um destaque para essa área aqui, certo? Ó, vou ampliar ele para falar mais algumas coisas, tá? Então a gente volta. Isso aqui, ó, é o que estava lá, né, no slide anterior, ó, do gráfico, porque o gráfico ele é meio grande, aí eu preferi se separar, tá? Aí o que a gente tem aqui, ó, a situação. As transformações físicas e químicas, elas estão ligadas a um conceito de intemperismo, né? Vocês lembram disso lá que vocês já estudaram. E no caso aqui desses elementos, ó, remoção, transporte e deposição, eles podem se apresentar sobre essas formas, digamos assim, tá? Saltitação, no caso do transporte dentro dos rios e pelo vento, erosão laminar e linear, rastejamento, solifluxão, que é a transformação, é a liquefação do solo, né? É quando o solo fica meio líquido, né? Tipo areia movediça, né? A gente chama de solifluxão, tá? Deslizamentos, desmoronamentos e aí por diante, tá? E também aqui os processos causados pelos meios fluviais, tá? Rios e rede de drenagem, que seria a corração, que seria o desgaste, né, do relevo pelo atrito, né, da água e do material em suspensão, impacto hidráulico, que seria a pancada da água causando transformações. Esses elementos aqui, aliás, esses processos, né, eles estão ligados muito às vertentes, tá? Ocorrem geralmente associados a áreas de encostas, tá certo? Em vertentes, tá? Esses outros aqui de baixo, eles estão ligados à água corrente, principalmente rios e redes de drenagem como um todo. Rios, riachos, córregos e aí por diante. A esses processos aqui, todos a gente chama de processos morfogenéticos, ou seja, processos geradores, ó, genética é gerador, né?
E morfo é forma. Geradores de formas morfogenéticos. Aí, Lara, é aquela história, né? Acho que Lara até aí tá. Aquela história lá do que a gente falou ainda agora, né? Ó, a própria palavra, né? Morfogenético, gerador de formas, né? Então cria também as formas, certo? Então tá aí aquela, já desmistifica aquele lance de que os agentes endógenos são aqueles que criam formas, né? Você vê que os agentes exógenos também são morfogenéticos, tá? Uhum. Ou Beleza. seja, criadores de formas também. Bom, aí aqui eu vou dar um destaque hoje para vocês, fazer essa diferença entre esses três conceitos, ó, intemperismo, erosão e acumulação, de forma breve, tá? Aqui tem um resumo que vocês já sabem, né? Mas eu costumo sempre reforçar a ideia para vocês. Intemperismo, erosão e acumulação, tá? Eu vou falar um pouco sobre intemperismo hoje, e o assunto sobre erosão eu vou colocar para outra aula lá na frente, tá certo? Mas aqui basicamente vai ser um resumo do que vocês já sabem. O processo de modelagem do relevo pelos agentes externos se dá por meio dos seguintes processos. Intemperismo: conjunto de modificações que transformam rochas ISM na superfície da Terra em materiais O que é ISM, fiáveis. Valquíria? Conjunto de modificações que transformam as rochas, que podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. Pode ser físico, desagregação e fragmentação mecânica, químico, decomposição química dos minerais primários, ou biológico, influência de raízes e ácidos orgânicos. Pronto, para aí. Ó, então veja só. O que são aqueles materiais friáveis? É a rocha decomposta, tá? Lembra isso lá em geologia, regolito. Regolito é a rocha que ela começou a se decompor, a se desagregar, mas não virou solo, não virou sedimento ainda, certo? Então você tem lá pedaços de rocha inteiro ainda, cercados por fragmentos menores que já estão sendo decompostos. Isso é o regolito, tá certo? Então, o que é um intemperismo, pessoal? Em linhas gerais, é o processo de decomposição das rochas, tá? Se você decompondo, sendo destruída, se desagregando, eu tenho a ação do intemperismo, tá? Não confunda com a erosão. Vocês já viram, então, ó, o intemperismo ele pode ser físico, químico e biológico, tá? O intemperismo físico está ligado a essa desagregação mecânica, tipo a quebra das rochas. O químico é a decomposição, tá? Da rocha em seus materiais primários, originários. E o biológico é o que tem a ação biológica, atuando sobre essa transformação. Tá? Erosão. Guedes, o que é erosão? Remoção física pelos agentes de transporte. Pode ser água, vento, gelo ou gravidade, dos materiais soltos da superfície do terreno. Etapa seguinte é o intemperismo. Muito bem, então eu tenho erosão em rocha sã. Rocha sã é aquela rocha que não sofreu alteração, tá? Eu tenho erosão nessas rochas, em rochas sãs. Não tenho, Lara. Eu tenho erosão só a partir do momento em que aquele afloramento de rocha começou a se decompor, tá? A erosão, Lara, ela só atua a partir do momento em que os grãozinhos daquela rocha ou pedaços daquela rocha começam a se soltar do corpo inteiro, tá? Porque a erosão é o processo de transporte, de carregamento do material de um lugar para outro, tá? Então, para que esse corpo, né, ele seja deslocado, Então, ele sofre intemperismo. ele primeiro sofre intemperismo, aí ele vai soltando os grãos. E depois é que a erosão atua sobre esses grãos. Tá? Então, por isso que a gente diz que a erosão é uma etapa posterior ao intemperismo. A erosão ela vem depois do intemperismo. Se a rocha ela tiver lá
toda sã, toda inteirinha, você não tem erosão nela. Tá certo? Aí quando começa a atuar algum agente físico, algum agente químico ou biológico que faz com que os pedacinhos dessa rocha comecem a se soltar do bloco maior, aí é que eu vou começar a ter erosão. Porque esses pedacinhos eles vão começar a ser deslocados pelo vento, pela água, pela gravidade. Aí sim é que eu tenho a erosão. Então, intemperismo, pessoal, temperismo é a transformação, tá? Decomposição, a transformação do material rochoso. A erosão corresponde à etapa de transporte do material de um lugar para outro, tá? Então eu tenho 3 processos, ó: intemperismo, erosão e acumulação. A acumulação é o estágio final, né? Digamos assim, é o estágio de acomodação. A rocha se decompôs, a erosão transportou, a acumulação é o quê? É o local onde esse material que está se deslocando vai ser depositado. Certo? No caso da duna, que a gente já falou sobre ela, né? A duna em si é um ambiente de deposição, né? Porque os grãos eles estão se deslocando e se depositando naquele compartimento, tá? Naquele corpo, formando a duna. Certo? Mas geralmente os ambientes de acumulação são áreas de rios, planícies fluviais, planícies marinhas, né? As praias, por exemplo, os lagos, né? São locais que recebem materiais que estão se deslocando de áreas mais altas para áreas mais baixas. Um dos poucos casos em que a gente tem acumulação de material que sai de baixo para cima são as dunas. Por quê? Porque o vento ele consegue jogar grãos, né, levantar grãos do chão e jogar para cima desse corpo, tá? Mas no restante, né, dos casos, o processo de acumulação se dá em áreas baixas, de áreas altas para áreas mais baixas. É muito comum a galera confundir intemperismo com erosão, tá? Eu espero que vocês não confundam mais. Vamos para frente. Bom, aí aqui tem um detalhezinho, né? Uma coisinha aqui para vocês gravarem também, ó. As formas de relevo que são modeladas pela remoção de material, elas são chamadas de formas erosionais, tá? Ou formas erosivas, tá? Então, exemplo, as vossorocas, tá? Aquelas grandes erosões que a gente vê no solo, né? Aqueles grandes buracos que tem, ravinas e vossorocas. E as falésias, tá? Aqui é o exemplo da falésia lá do litoral sul, lá no município do Conde, tá? Então, esses aqui são exemplos de formas de relevo erosivas ou erosionais, tá? Aí também tem, sim, aí aqui tem os tafunis, outros exemplos, né, de formas erosivas, né? Os tafunis, que são essas cavidades, né, nas rochas, ó, causadas pela dissolução química, pela ação de sais, pela ação dos ventos, tá? Pela erosão diferencial, né, fragilidade dos grãos, tá certo? Então também é uma feição erosiva. As pirâmides de fadas, né, os demoiselles, pirâmides de fada, que são essas torrezinhas que eu já falei aqui em outra ocasião, né, ó, que tem umas pedrinhas em cima, tá? Também são formas erosivas, né? A chuva vai atuando aqui, né, fazendo com que criem essas pirâmides, né, esses cones, tá? Então, exemplos de formas erosivas. E as formas que são causadas pela deposição de materiais, ó, pela deposição, a gente chama logicamente de formas deposicionais ou formas de acumulação, tá? Exemplos típicos disso, as áreas de restinga, no caso aqui é a Barra de Mamanguape, para quem conhece lá, né? A restinga lá da Barra de Mamanguape, né? Causada pela deposição, né? Gerada pela deposição de grãos marinhos e fluviais, tá? Vai causando aqui a deposição, formando essa língua, né? O pessoal chama de língua, né? Que vai se destacando ali do continente, tá? As dunas também, né? Aqui também na área lá próximo da Barra de Mamanguape, né? Essa foto aqui é tipo desse setor aqui, ó, dessa foto aqui do lado esquerdo, né? Então tem as formações de dunas, também são
formas de deposição. Os grãos vão saindo de um lugar e se depositando em outros, tá? Então, formas causadas pela erosão, formas erosionais. Formas causadas pela acumulação, formas deposicionais, né? E aí uma coisa que é legal, que é a história da natureza, né? Que ela é muito dinâmica, é que essas formas erosionais e deposicionais, elas podem acontecer lado a lado na paisagem. Você pode olhar para um compartimento da paisagem e ver os dois tipos de formas em conjunto, tá? Aí aqui tem um exemplo, né? Ó, você tem aqui uma encosta, tá? Você tem aqui uma encosta, certo? E essa encosta ela sofreu um processo de um movimento de massa, tá? Um deslocamento aqui de material que saiu das áreas mais altas da encosta para as áreas mais baixas, tá? A gente chama de cicatriz, né? Cicatriz de movimento de massa, esse rasgo todo aqui, uma cicatriz. Então você tem, ao mesmo tempo nessa paisagem, né, uma forma erosiva, que seria a encosta aqui, né, ó, que ficou, essa cicatriz, e o material que se deslocou, né, pela erosão. E você tem uma forma deposicional, ó, um leque aluvial, que é essa forma aqui, ó. O material ele vem da encosta e vai se depositando aqui, ó, na base da encosta, formando algo que parece um leque, né? Ó, tem a forma de um leque. Acho que vocês sabem o que é um leque, né? Aquele negócio que a pessoa fica se abanando, né? Que ele é mais estreito na ponta e ele abre, né? Fica largo nas extremidades. Então vejam que num mesmo compartimento da paisagem a gente pode ter os dois conjuntos, uma forma erosiva ao lado de uma forma deposicional, tá? No caso aqui um leque aluvial junto com uma cicatriz aí de um movimento de massa. Um processo pode mascarar o outro, né? Então você pode ter esse material, por exemplo, aqui, ó, da cicatriz erosiva. Se ele descer muito, né, ele pode mascarar as formas deposicionais, né? Pode mascarar o que está aqui embaixo. A mesma coisa o contrário, né? Se esse leque aluvial aqui ele continuar descendo, ele pode mascarar formas erosivas que você tem aqui, tipo os terraços marinhos, né? Ó, pequenas encostas que se formam em ambiente de praia, né? Então um pode mascarar o outro, dificultando a percepção dessas formas, tá? Na paisagem. O temperismo é um conjunto de modificações de ordem física, de desagregação e química, decomposição que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da Terra. Os produtos de intemperismo, rocha alterada e solos ficam sujeitos à ação dos agentes erosivos, responsáveis pelo transporte e sedimentação, que acarretam na denudação continental e aplainamento do relevo. Aí para um pouquinho, Jobs. Só para decifrar algumas palavras, né? O que é a denudação, pessoal? A denudação é o desgaste da superfície da Terra, tá? Então, quando você tem os processos que vão... Você tem um relevo que a gente chama de positivo. Lembra, né, que eu falei na aula passada? Relevos positivos são aqueles que saem da superfície, né? Tipo montanhas, morros, são relevos positivos, tá? O que é a denudação? É o desgaste dessa superfície, tá? Fazendo com que o terreno ele fique plano, tá? Então a denudação é o desgaste da superfície do relevo. Tá legal? Produto do intemperismo. Quando você tem a ação do intemperismo, qual é o resultado dele? Rocha alterada ou solos, que eu destaquei no retângulozinho aí no slide, tá? Qual é o produto do intemperismo? O intemperismo ele gera rocha alterada e solos, tá? E o agente erosivo ele pega esse material, esse produto do intemperismo e transporta para outros lugares, certo? Então acho que isso aí já está mais do que claro para vocês. Meio que finalizando, quais são os fatores controladores do intemperismo, Valquíria? Clima,
variação da temperatura e das chuvas, relevo, controla a infiltração e drenagem das águas da chuva, fauna e flora, remobilizam materiais e fornecem matéria orgânica para reações químicas, rocha parental, pode apresentar resistência diferenciada aos processos de alteração intempérica, tempo de exposição aos agentes intempéricos. Quais são os fatores que controlam o intemperismo? O clima, principalmente pela variação de temperatura e pela ocorrência das chuvas, tá? O relevo, porque um relevo plano, por exemplo, a água infiltra mais do que em um relevo inclinado, tá? E essa capacidade, né, de controlar o deslocamento da água em superfície, né, causada pelo relevo, influencia na transformação, né? Então, tipo assim, se você tiver uma superfície inclinada, a água, quando escoar, ela vai ter mais energia, tá? Ou seja, ela vai desgastar mais a superfície do que se eu tiver um terreno plano em que a água infiltra, tá? Então tem um fator controlador aí também no relevo. Fauna e flora, pelo deslocamento, né, dos grãos que os animais e as plantas podem causar, tá? Pela força, por exemplo, que as raízes têm em quebrar blocos, certo? E pelas reações químicas. Então, por exemplo, as plantas, né, quando as folhas caem no chão e deixam matéria orgânica, essa matéria orgânica, quando entra em decomposição, ela eleva a acidez do solo e das águas, tá? Aumenta o pH. E isso faz com que você tenha uma ação mais acelerada da decomposição da rocha, tá? Quanto mais ácido, mais rápido vai ser a decomposição da rocha, certo? Rocha parental é a rocha mãe, é a rocha originária, tá? Então, tipo, um granito, ele é muito mais resistente ao intemperismo do que um arenito, do que um argilito, tá? Então, essa resistência diferente entre os tipos de rocha também é um elemento controlador do intemperismo, tá? E a exposição, né, da rocha aos agentes do intemperismo também, lógico, né, vai influenciar no próprio intemperismo. Se você tem uma rocha que ela está exposta em superfície, ela vai se decompor muito mais rapidamente do que uma rocha que estiver debaixo da terra, certo? Então, o tempo de exposição aos elementos intempéricos também vai influenciar bastante. A evolução do intemperismo, a gente vai ter o perfil de alteração, né? À medida que a rocha vai se decompondo, você vai ter em superfície o material mais desagregado, e à medida que você vai indo para o fundo, né, vai se aprofundando no perfil, vai cavando, digamos assim, você vai aparecendo cada vez mais a rocha com a característica natural dela, tá? Então acho que tem uma figura aqui, deixa eu ver, eu não coloquei aqui, ó, figurinha. Mas basicamente você vai ter assim, né, ó, uma situação em que você tem um perfil de solo, tá? Em que aqui embaixo, ó, você vai ter a rocha inteira, tá? Não fragmentada, não intemperizada. E à medida que você vai indo mais para a superfície, você vai ter, ó, blocos, né, grandes, que depois vão ficando menorzinhos à medida que você vai chegando mais perto da superfície, tá? Grãos menores. E próximo à superfície, a tendência é você ter os grãos bem finos, né? Mais areia, o solo propriamente dito, tá? Isso aqui é um perfil típico de alteração, ó. Quanto mais profundo, maior a possibilidade de você encontrar a rocha não alterada, rocha sã, tá? E à medida que você vai indo para a superfície, você vai percebendo, encontrando essa rocha mais fragmentada, tá? Professor, essas rochas são mais resistentes, né? Elas são as rochas sem alteração. A resistência, Bruno, depende do material dela que a compõe, tá? Se for um granito, ele é muito resistente, muito mais resistente do que um arenito, muito mais resistente do que um diorito, muito mais resistente do que um argilito, tá? Mas a tendência vai ser sempre essa, tá? Quanto mais no fundo, mais agregada a rocha vai estar, tá? Mais inteira ela vai estar. À medida que você vai chegando mais próximo da superfície,
você vai ter essa rocha mais fragmentada. Certo? Certinho. Beleza. Aí isso independe do tipo de rocha, tá? A tendência vai ser sempre a mesma. Mais perto da superfície, mais fragmentos pequenos. Mais no fundo, os fragmentos maiores. Né? O padrão vai ser sempre esse. Os tipos de intemperismo, né? Que a gente já falou bastante disso, físico, químico e biológico. Aí eu acho que não precisa a gente perder muito tempo com isso. Tá aqui nos slides, vocês podem fazer a revisão depois se vocês quiserem, né? O intemperismo físico, ele tem algumas variantes, né? Pode ser causado por mudanças de temperatura, pela umidade, pela cristalização de sais, congelamento da água e alívio de pressão. Aqui nos slides tem a explicação de cada um deles, né? Ó, vocês já viram lá em geologia no semestre passado, tá? Variações de temperatura, aí tá tudo explicado aqui. Variações diárias, né, de temperatura. Umidade, aí como é que atua a umidade, né, na decomposição da rocha. Os sais, né, a cristalização de sais, como é que eles atuam no intemperismo físico. O congelamento da água, como é que atua no intemperismo físico. Tá? O alívio de pressão também. Tá? Todos são exemplos de intemperismo físico. Tá? Aqui sempre no slide, ó, intemperismo físico. Tá? Aí o intemperismo químico, como é que ele atua, né? Pela diluição, pela dissolução, tá? Dos materiais da rocha, tá certo? Frente a algum líquido, né? Geralmente algum líquido. Intemperismo químico. Aí tem aqui, ó, o produto. Você tem um mineral, ele é misturado com algum tipo de solução, né? De alteração, geralmente material ácido, tá? E o resultado, você vai ter um novo mineral, tá? Você tem uma transformação química, né? Você tem um mineral se transformando em outro, tá? E você tem um produto também, um soluto, né? A solução de lixiviação, que é o que sobrou da reação química, tá? E as principais reações químicas, ó, ligadas ao intemperismo são essas, tá? Hidratação, hidrólise, oxidação, carbonatação e complexação. Então, o intemperismo químico, aí alteração esferoidal, formando bolinhas de rocha, digamos assim. E o físico biológico, tá? Tem o físico químico e tem o físico biológico. O físico químico é a desagregação mecânica da rocha a partir de um ser vivo. E o físico químico é a desagregação da rocha a partir de uma ação química, certo? Então aqui geralmente no biológico é a ação das raízes, tá? Das raízes das plantas, né? Causando a desagregação, um bom exemplo, tá? E para finalizar, os fatores, esse aqui é o último slide de hoje, os fatores que controlam a intensidade do intemperismo. Na verdade está lá naquele outro slide, tá? Que a gente já falou sobre eles. Tem lá os fatores e tem a explicação breve aqui.